Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim de mercado. Agora para a gente falar do encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para as negociações, tanto para a soja quanto para o milho, também para o trigo, um dia de encerramento no azul. Vamos saber como foi o dia de hoje e quais são as expectativas aí para o mercado de grãos, em especial o da soja, conversando agora com o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Fernando, muito boa tarde para você. Esse movimento positivo de hoje no mercado de commodities tem a ver com um bom humor, se é que dá para a gente dizer isso, do mercado financeiro hoje? Na verdade, aquilo que a gente vem falando, o mercado financeiro tirou o valor do mercado de commodities, do mercado de energia, dos grãos, etc., e é ele que está devolvendo. Quer dizer, o melhor humor, eu não diria um bom humor, porque hoje em dia a gente tem que relativizar as coisas, porque a melhor notícia que veio no mercado financeiro hoje foi que a economia japonesa cresceu menos do que, encolheu menos do que eles esperavam, ou seja, a notícia boa é aquela que não é tão ruim. Que não foi tão pior, né? Então a gente tem que relativizar as coisas. Então o mercado financeiro veio com um viés mais positivo. Isso trouxe também os especuladores, os fundos, para o mercado de grãos também. Nós tivemos também no dia 11 uma leitura do relatório do USDA bastante altista, com redução da produção, redução de produtividade, de estoque, tanto na soja como no milho, né? Uhum. Então, isso se somou aos ventos positivos do mercado financeiro e o mercado tinha que ir mesmo na direção da alta, né? Agora, é uma tendência, a gente vai continuar vendo esse mercado subir ou ainda tem esse fantasma da crise econômica mundial aí rondando o setor de commodities, em especial o setor de commodities agrícolas? Alexandre, o mercado está de mão dada com o mercado financeiro, então não dá para dizer sobre tendência nessa conjuntura atual. Toda notícia é relevante. É um índice de desemprego que cresce, é um índice de desemprego que diminui, é uma discussão sobre renegociação de dívida na Europa, é algum rumor sobre um banco aqui ou outro ali. Então, não existe tendência no mercado nessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, nós estamos aí com várias situações inéditas, né? Nós tivemos o problema do downgrade da dívida dos Estados Unidos, nós temos aí os rumores sobre Espanha e Itália, nós tivemos as convulsões sociais na Inglaterra, que de certa forma tem a ver com a situação social que cerca essas grandes cidades. Então, não tem o que a gente dizer para você que tem uma tendência de alta, de longo prazo. Eu digo para o seguinte, a tendência é de curtíssimo prazo. Hoje, amanhã, talvez 3 dias, não dá para te dizer qual vai ser o humor do mercado na sexta-feira. Mas e aí, Fernando, diante desse quadro, o que o produtor faz? O que ele precisa saber ou o que ele precisa entender para não perder a boa oportunidade de negócios? Bom, a maior parte dos produtores brasileiros já venderam alguma coisa da safra 2012. Talvez os produtores do extremo sul, Rio Grande, Santa Catarina, ainda não tenham se movimentado e nem aproveitado as melhores oportunidades. O produtor tem que se preocupar em construir um preço médio. Ele não pode ficar sentado em cima. Numa conjuntura dessa, seria uma loucura o produtor simplesmente esperar colher para vender. Daqui até a colheita, nós vamos ter muita coisa acontecendo no mercado financeiro. Importante ele olhar o que aconteceu nos últimos dias e ver o seguinte: olha, independente de oferta e demanda, o mercado de commodities está vinculado em parte com o mercado financeiro. Então, essa é a parte que nós não entendemos, vamos dizer, eu como produtor rural, né? Eu entendo da oferta, da demanda, a China está comprando, os Estados Unidos está produzindo mais etanol, e aí falta milho, então essa é a leitura do produtor. Mas só que isso não é o resumo de tudo. O mercado financeiro também interfere nas commodities.
E o mercado financeiro está passando por problemas muito graves lá fora. Aqui dentro não, mas lá fora sim. Nós estamos aí, a questão da dívida soberana dos estados envolve grandes recebíveis de bancos. Então, é importante os produtores terem em mente que vale mais a pena ser cauteloso e partilhar suas vendas, etc. e tal, nesse cenário, do que ser extremamente otimista e correr o risco de perder dinheiro aí para frente. Você já está falando das vendas dessa próxima safra, que vai ser plantada. Para a próxima safra, e quem tem a felicidade de ter estoque ainda para vender da última, vai realizando também, não custa nada. Esse da última safra, quer dizer, o que tem na mão do produtor ainda para vender, colhido já da última safra, e o que tem de milho agora, esse eu vejo menos risco. O que eu vejo mais risco, Alexandre, é o que tem por colher lá em 2012, ou seja, o que tem por plantar, para falar a verdade, né? Porque o horizonte é muito longo, nesse ambiente de crise que estamos hoje, 6 meses, 8 meses é uma eternidade, pode acontecer muita coisa. Então, no que está na mão, colhido, esse eu não vejo risco. Daqui até 60, 90 dias, o mercado interno está bastante comprador no milho, não tem por que se acreditar em qualquer queda maior no preço do milho. O pouco de soja que tem também já é vendido num prêmio, porque a indústria local não quer que o produto embarque, tem que disputar preço com os preços do porto. Então, no mercado interno, nesse momento, o que tem na mão tem valor e dificilmente deve cair muito. Agora, a safra 2012 deve ser tratada com cautela. Eu, se fosse produtor, já trabalharia aí com 30%, 40% vendido, pelo menos, para já ir garantindo o ganha-pão. Agora, é importante lembrar o seguinte: se a commodity cai por razões do mercado financeiro, é bem provável que haja compensação relativa quase que da mesma proporção em relação ao câmbio. O câmbio deve desvalorizar se a commodity perder valor também, né? Isso daí é um mecanismo que a gente tem, inclusive agora na Bienal lá de Goiás, nós mostramos um gráfico que mostra isso de forma muito clara, quer dizer, quase que simultaneamente às quedas da soja, tivemos valorizações do dólar. Mas é um pelo outro, Fernando, ou algum sai ganhando aí nesse aspecto? Às vezes tem uma distorçãozinha aqui ou ali, mas a tendência é de compensar. Né? Bom, então o produtor tem que começar a pensar na estratégia dele de venda da próxima safra. Você indica aí pelo menos uma venda de 30%, 40% aí. Eu acho que é bom ir realizando, aproveitar agora que as trades vão entrar no mercado. Principalmente porque que acontece? Se você olhar para o que aconteceu em 2008, quando ocorreu o problema do Banco Lima, as trades simplesmente pararam de fixar. Elas ficaram com medo de ficar fazendo muito caixa, ficar tomando ajuste de bolsa e dando adiantamento ao produtor, então elas saíram do mercado. E o produtor ficou querendo vender e não conseguia vender. Então é importante que o produtor entenda que essas crises, quando elas ocorrem, às vezes existe essa situação do produtor querer ir lá no armazém fixar a sua soja e não ter comprador porque a trade mudou de estratégia por causa da crise, entendeu? Então é importante o produtor trabalhar na cautela, trabalhar já tem uma boa margem reservada, as commodities estão valorizadas, o milho está valorizado, o soja está valorizado, tem margem para o produtor. Não existe razão nenhuma para o produtor ficar sentado em cima num ambiente desse, num cenário tão incerto como esse. O Fernando, a Chiara de Cascavel, no Paraná, pergunta se você viu o relatório que foi divulgado agora sobre as condições das lavouras norte-americanas e se você viu o que você achou. Olha, eu não vi, porque essa semana toda eu estive viajando, estive em Porto Alegre dando curso e Goiânia dando palestra. Eu não cheguei a ver, mas eu cheguei a conversar com pessoas que tiveram recentemente nos Estados Unidos, e a safra realmente deles parece não tá indo tão bem. Mas a questão de falar em 20% de quebra no milho já é um número um pouco ainda
cedo para se precisar esses valores. Estão falando que realmente esse relatório da semana passada ainda não contou toda a história. Tem mais quebra. Ah, é? Mas mais quebra para o milho ou para a soja? Para o milho. Ah, é? E a soja? Como é que você vê a soja? Parece que a quebra do milho é um pouco mais severa do que o que está reportando o SDA, o que é normal. Eu tenho 25 anos de mercado nisso e o SDA nunca conta a notícia de uma vez só. Eles vai dando em doses homeopáticas, a notícia, né? Aos poucos. E para a soja, Fernando, o que você acha? Também o número do SDA ainda não reflete o que se está falando de perda. É, né? Mas isso pode ser uma situação positiva aí para os preços? Pode, ainda pode subir, mas é aquilo que eu falei. É positiva, porém, do outro lado, você tem um mercado financeiro estressado que pode simplesmente apagar todas essas questões fundamentais, né? Porque em meio a todas essas questões de clima dos Estados Unidos, o mercado veio para baixo, né? Ou seja... Então é importante nossa ouvinte aí de Cascavel ficar muito atenta para essas questões. Vale a pena esperar um pouquinho, talvez, uns dias ainda, para consolidar esses valores, né, de perda, etc. Mas não alongar demais essa decisão de começar a realizar a safra 2012. Muito bem. Bom, para o produtor, então, acompanhar o mercado, prestar atenção nas informações e não deixar de aproveitar as oportunidades. É essa a dica? Não. Eu acredito que não deixar de passar do dia 15 de outubro com pelo menos aí uns 30%, 40% vendido da safra 2012. Isso se o seu comprador regional estiver pagando um preço justo. Também não adianta você, às vezes, tomar a decisão de vender quando a tua cooperativa ou a trading que você costuma operar não está motivada a comprar e só quer comprar com preços muito ruins. Aí não adianta. Mas se tiver boas ofertas no mercado, eu sugiro ao produtor que se mova um pouco na venda aí para 2012. Essa que está colhido aí na mão, soja e milho, aí pode trabalhar um pouquinho mais longo, novembro, tal, pode ir mais tranquilo, porque esse está menos sujeito aos solavancos, porque ele tem muita marcação do mercado interno, né? Uhum. Aquela questão da logística, as fábricas de esmagamento de soja não querem que o grão corra para o porto, então vai pagando um prêmio um pouquinho acima da exportação. Isso daí até independe do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Agora, o mercado futuro é diferente, né? Safra 2012, ela fica mais sujeita a essas variações aí importantes motivadas pelo mercado financeiro. Só então para confirmação aí do que a Chiara escreveu, o relatório diz o seguinte: a semana registrou chuvas e temperaturas amenas no meio oeste dos Estados Unidos e o clima conseguiu manter as condições das lavouras norte-americanas em linha com o da semana anterior. De acordo com o relatório de acompanhamento de safra que o Departamento de Agricultura divulgou agora no final da tarde dessa segunda-feira, até o último domingo, as melhores plantações de soja somavam 61% da área que já emergiu, em linha com a média aí dos últimos 5 anos, que também é de 61%. Na comparação com o ano anterior, o número está abaixo do registrado nessa mesma época do ano, que é de 66%. Ou seja, não mudou muita coisa de uma semana para outra, a condição de bom e excelente das lavouras norte-americanas ainda continua num patamar aí médio dos últimos 5 anos. Aquilo que você falou, tem coisa para acontecer, mas, por enquanto, caminhamos dentro da normalidade, né, Fernando? Isso em relação ao relatório do USDA da quinta-feira. Tá? Que a leitura que nós tivemos com algumas conversas lá em Goiânia é de que o número do USDA ainda não está refletindo o impacto na lavoura do milho e da soja, mas a tendência é de que aos próximos relatórios eles sigam ainda rebaixando um pouquinho mais essa produtividade. Muito bem. Okay? Tá aí então, Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Fernando Pimentel, que é lá da AgroSecurity, trazendo as informações e as explicações aí da movimentação do mercado hoje lá na Bolsa de Chicago. Volte sempre, Fernando. Forte abraço. Outro para você. Até a próxima.